Reflexão bíblica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11. Os superapóstolos. Em 2 Coríntios 11, veremos que Paulo manifestará sua real intenção, entregá-los a Jesus como uma noiva, virgem e pura. Ele os exortará a não entregarem a sua confiança aos novos superapóstolos e pedirá que não fiquem impressionados com o que fazem. Ensinará que até o próprio Satanás pode transformar-se em anjo de luz para levá-los ao engano e ao pecado. Falando de seu ministério, Paulo mostrará as marcas do seu apostolado, as muitas dificuldades e os desafios enfrentados validam o evangelho pregado por ele em todos os lugares por onde passou. Contexto histórico. Paulo falou sobre as armas para pregar o evangelho. Armas extremamente poderosas em Deus, a fim de destruir a oposição do inimigo. Não priorizando os recursos humanos, mas reforçando que a eficácia está ligada à intimidade com Deus. Quanto mais houver relacionamento, mais poder teremos por meio dele. Nos disse também que o motivo é que todos nós somos de Jesus, escolhidos e separados por ele para essa obra. Sendo assim, se alguém busca a glória, que a busque para o Senhor somente, ele não divide a glória com ninguém. Acompanhe a seguir o estudo completo de 2 Coríntios 11. Minha loucura. Versículo 1. Quisera Deus vós suportasseis um pouco em minha loucura. Mas de fato me suportais. Paulo se sentiu compelido pelas circunstâncias a se comparar com aqueles que usurparam sua autoridade em Corinto. Ele previu que isso poderia parecer loucura para alguns, por isso pediu que tivessem paciência com ele. Noiva virgem e pura de Cristo. Versículos 2 e 3. Porque tenho ciúme sobre vós com ciúme divino, porque vos desposei com o marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Nestes versículos, a analogia do casamento permite identificar 4 grupos. Paulo era o pai espiritual dos coríntios. Os coríntios eram uma filha virgem pura em idade de se casar. Cristo era o noivo a quem os coríntios foram prometidos em casamento, em sua segunda vinda, Apocalipse 19 versos 7 ao 9. A serpente era o diabo, agindo por meio dos falsos profetas e tentando seduzir a filha para longe da sincera e pura devoção a seu noivo. Versos 13 e 14. A referência à queda, Gênesis 3, indica que Paulo acreditava em Adão e Eva históricos, Romanos 5 verso 14. O verdadeiro Evangelho. Versículo 4. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Deve haver cuidado na proclamação do verdadeiro Jesus, histórico e bíblico. Onde raia a luz da verdade, prevalece o espírito de liberdade e alegria. Para Paulo, era tão inegociável que o único evangelho fosse identificado e pregado, que ele chegou a proferir uma maldição sobre aqueles que pervertem a mensagem na Galácia. Gálatas 1 verso 9. Superapóstolos. Versículo 5. Porque suponho que em nada fui inferior aos superapóstolos. A palavra superapóstolos é uma combinação de um adjetivo que significa superior e a palavra usual do Novo Testamento, correspondente a apóstolo. O único outro lugar em que esta palavra aparece no Novo Testamento é em 2 Coríntios 12 verso 11. As aspas indicam o desdém de Paulo por tal designação daqueles que estavam perturbando os coríntios. O termo também poderia ser traduzido como os chamados superapóstolos. Somos conhecidos de vós. Versículo 6. Mas, embora eu seja rude no discurso, contudo não o sou no conhecimento,
mas nos temos feito conhecidos totalmente entre vós em todas as coisas. Sobre rude no discurso, ver nota em 2 Coríntios 10 versos 9 e 10. Os superapóstolos devem ter recebido um treinamento formal que Paulo nunca teve. Na batalha estilo versus conteúdo, o apóstolo disse que vencia em termos de conhecimento de Deus. Seu ministério estava centrado na verdade clara, e não na oratória extravagante. Paulo se compara a eles. Versículos 7 e 8. Porventura, eu cometi ofensa, humilhando-me, para que vós fosseis exaltados, porque vos preguei o Evangelho de Deus gratuitamente. Eu roubei outras igrejas, recebendo delas salário, para vos servir? É óbvio que os superapóstolos esperavam ser pagos, ver nota em 2 Coríntios 2 verso 17. Parece que eles insinuaram aos coríntios que o fato de Paulo recusar apoio financeiro era um sinal de inferioridade. Pode-se ver pela linguagem exagerada de Paulo que ele negou esta percepção com zombaria. O apóstolo dos gentios não era pecador nem ladrão em suas práticas financeiras. Não fui um fardo. Versículos 9 e 10. E quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui uma carga para nenhum homem. Porque, o que estava me faltando, os irmãos que vieram da Macedônia supriram, e em todas as coisas me guardei de vos ser um fardo, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, nenhum homem me impedirá de me gloriar nas regiões da Acaia. Os irmãos que vieram da Macedônia eram Silas e Timóteo, Atos 18 verso 5. Depois de plantar igrejas na Macedônia, em Filipos, Tessalônica e Bereia, Atos 16 e 17, Paulo viajou sozinho para Acaia. Após uma breve parada em Atenas, ele se estabeleceu em Corinto, sustentando-se como fazedor de tendas, Atos 18 versos 1 ao 4. Algum tempo depois chegaram seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, com fundos suficientes coletados das igrejas da Macedônia, o que permitiu que Paulo dedicasse atenção integral a seu ministério. O compromisso pessoal de Paulo era servir as igrejas sem receber pagamento, ressaltando a doutrina de que a salvação é gratuita para aquele que crê. Sobre o ensino de Paulo acerca do sustento financeiro cristão para ministros em geral, ver 1 Coríntios 9 versos 12 ao 15. Paulo sabia que esta carta seria lida nas igrejas ao redor de Corinto, regiões da Acaia, e que, desta forma, elas ficariam sabendo desta defesa de seu ministério. Continuarei fazendo o que faço. Versículo 12. Mas o que eu faço farei, para que eu possa cortar ocasião aos que desejam ocasião, no que eles se gloriam, sejam achados assim como nós. O que eu faço farei, é uma referência a continuar pregando sem receber pagamento, o que aumentaria o contraste entre Paulo e os falsos mestres. Se Paulo recebesse pagamento por seu ensino, isso daria ocasião aos falsos mestres para que sejam achados assim como nós aos verdadeiros apóstolos em termos financeiros. 2 Coríntios 11 versículos 13 ao 15. Os chamados superapóstolos não eram simples crentes que discordavam de Paulo em razões e métodos. Eles eram agentes de Satanás que ganharam a atenção da igreja. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O verso 13 é o único lugar no Novo Testamento em que aparece a expressão falsos apóstolos, mas ver Apocalipse 2 verso 2. É mais comum a referência a falsos profetas, os quais foram preditos por Jesus, Mateus 7 verso 15. Anjo de luz. Versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Os anjos santos às vezes eram associados à luz e esplendor, Lucas 2 verso 9. Não é de admirar que Satanás cubra seu mal obscuro com um manto de luz a fim de enganar.
falsos ministros. Versículo 15. Portanto, não é grande coisa, se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. A palavra por trás de servos é traduzida como ministros em 2 Coríntios 3 verso 6. No Sermão do Monte, Jesus ensinou acerca do fim terrível que aguarda os falsos profetas, dizendo: por seus frutos os conhecereis. Mateus 7 verso 16. Discurso de tolo. Versículo 16. Eu digo novamente, nenhum homem me julgue um tolo, do contrário, recebei-me como tolo, para que me glorie um pouco. Os intérpretes da Bíblia costumam identificar estes versículos como o discurso do tolo de Paulo. Para se defender dos falsos apóstolos, Paulo se gabou de experiências que teve, muitas das quais normalmente seriam consideradas evidências de vergonha e humilhação. Contudo, os falsos mestres nem chegavam perto do recorde de Paulo. A palavra tolo vem do grego phronos, que quer dizer ignorante, sem instrução, Romanos 2 verso 20. A outra palavra traduzida como tolo-morros, significa estúpido. 1 Coríntios 1 verso 25. Não digo segundo o Senhor. Versículo 17. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por tolice, nesta confiança de gloriar-me. Nos Evangelhos, Jesus nunca falou da maneira que Paulo estava prestes a proferir. Em 1 Coríntios 7 verso 12, Paulo também falou sobre algo que Jesus não mencionou: o agir silencioso de Paulo. Versículo 18. Vendo que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Os falsos apóstolos eram tão públicos, muitos se gloriam, acerca de suas experiências e realizações quanto Paulo era silencioso. Suportais os tolos. Versículo 19. Por que suportais os tolos alegremente, sendo vós sensatos? Suportais é o mesmo verbo usado em 2 Coríntios 11 verso 4 e expressa o mesmo sarcasmo. A palavra grega traduzida por sensatos, phronimos, é o contrário de insensato, ver nota em verso 16. As estratégias dos falsos mestres. Versículos 20 e 21. Porque sois sofredores, se um homem vos leva para a servidão, se um homem vos devora, se um homem vos toma, se um homem se exalta, se um homem vos fere na face. Para vergonha minha eu digo, falo como se estivéssemos enfraquecidos. Mas naquilo em que alguém é ousado, falo tolamente, eu também sou ousado. As estratégias dos falsos mestres incluíam intimidação psicológica e física. É possível que Paulo tenha usado as palavras estivéssemos enfraquecidos como ironia. O que eles são, eu sou. Versículo 22. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São a semente de Abraão? Eu também sou. Os falsos apóstolos e os verdadeiros apóstolos tinham em comum sua ascendência judaica. Porém, assim como os judaizantes da Galácia, Gálatas 5 versos 1 ao 6, os falsos apóstolos deviam estar interpretando que a salvação se baseia em guardar a lei ou fazer boas obras. Eu sou mais, até. Versículo 23. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo, eu sou mais, em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte, muitas vezes. Paulo não reconhecia estes falsos apóstolos como ministros de Cristo. Ele acabara de chamá-los de servos de Satanás, verso 15. Contudo, só para continuar sua argumentação, Paulo aceitou a reivindicação deles. Em qualquer comparação, Paulo foi o que mais sofreu por aquele a quem eles diziam servir.
A lista de Paulo. Versículos 24 ao 27. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei nas profundezas. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Os 5 açoitamentos judeus, 39 açoites, ver nota em Deuteronômios 25 verso 3, e as 3 surras romanas foram feitos em uma era mais brutal, em que os adultos eram sujeitos a castigos físicos por parte das autoridades religiosas ou governamentais. Dos açoitamentos e surras aqui mencionados, só foi relatado o açoitamento romano em Filipos, Atos 16 verso 22. O apedrejamento aconteceu em Listra, Atos 14 verso 19. O naufrágio de Atos 27 aconteceu depois da composição de 2 Coríntios. Tudo pela obra. Versículo 28. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Tudo que Paulo mencionou nos versículos 23 ao 27 foi suportado durante as plantações de igrejas e evangelismos. Depois que vieram as conversões, Paulo se deparou com a tarefa de cultivar a fé destes cristãos. Quem é? Quem está? Versículos 29 ao 31. Quem é fraco, e eu não sou fraco? Quem está ofendido, e eu não me inflamo? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Paulo se identificava emocional e espiritualmente com as lutas de seus convertidos. Uma fuga de Paulo. Versículos 32 ao 33. Em Damasco, o governador sob o rei Aretas, guardou a cidade dos Damascenos com uma guarnição, desejosos de me prenderem. E por uma janela, dentro de um cesto, fui descido em um muro, e escapei das suas mãos. Este episódio, a primeira vez em que Paulo foi perseguido, também é relatado em Atos 9 versos 23 ao 25. Lucas, autor gentil de Atos, disse que os judeus de Damasco é que começaram a intriga, ao passo que Paulo, judeu, lembrou de ter sido uma conspiração do governador gentil da cidade. Provavelmente houve uma coalizão entre os judeus e os nabateus a serviço do governador. 5 importantes lições que podemos aprender em 2 Coríntios 11. Cuidado com a enganação. Paulo adverte sobre os falsos apóstolos que se infiltram na igreja e tentam enganar os fiéis. Isso nos ensina a discernir entre os verdadeiros e os falsos líderes espirituais, buscando sempre a verdade de acordo com as Escrituras. Serviço com humildade. Paulo destaca sua própria humildade e serviço abnegado, contrastando com a atitude dos falsos mestres que buscam apenas benefícios pessoais. Isso nos lembra da importância de servir aos outros com humildade e generosidade, sem buscar reconhecimento ou recompensa. Fidelidade a Cristo. O apóstolo reitera a importância de permanecer fiel a Cristo e ao verdadeiro Evangelho, mesmo diante de perseguições e oposição. Isso nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos adversidades e pressões para comprometer nossos princípios. Confiar na provisão de Deus. Paulo compartilha suas próprias experiências de sofrimento e privação, destacando a fidelidade de Deus em fornecer graça e sustento em todas as circunstâncias. Isso nos ensina a confiar na provisão divina, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que Deus é nosso provedor fiel.
o Evangelho como prioridade. Paulo enfatiza a importância de pregar o Evangelho e exaltar a Cristo acima de tudo. Ele adverte contra a distorção do Evangelho e a busca por ensinamentos que se afastam da verdade de Cristo. Isso nos lembra da centralidade do Evangelho em nossa vida e ministério, incentivando-nos a proclamar a mensagem de salvação com fidelidade e zelo. Conclusão. Concluindo, um dos nossos desafios é discernir um verdadeiro ministro de um falso. Aparentemente, não é uma tarefa muito simples, problema antigo. A Igreja sempre teve que lidar com a angústia de estar cercada por homens e mulheres que alteravam o ensino dos apóstolos e a verdade do Evangelho. No nosso cenário nacional, a tarefa é ainda mais complexa, com uma igreja gigantesca e multicultural. É claro que isso acontece porque o diabo, nosso adversário, está a todo momento tentando desviar nossa fé, se transformando em anjo de luz, para confundir os cristãos. Mas há uma forma segura de lidar, meditando a palavra, fazendo parte de uma igreja bíblica, onde Jesus é o centro e através da comunhão com os irmãos, para que permaneçamos firmes na fé. Ao tomar nossa cruz diária, renunciamos e nutrimos um coração sensível à doce voz do Espírito Santo, para que não sejamos enganados pela voz do usurpador. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.